Legal. E conta assim, né? Também outra pergunta que a gente recebe muito dos alunos, e eu acho que a gente tem conversado um pouco sobre o que é ser um clínico, né? Assim, tirando a parte educacional do TDC e tal, e aí que na verdade viram empreendedorismo e tudo mais, mas o que é, na época que você ia lá, né, no CEPAC, tal, o que é ser um clínico? Para os alunos que pensam, putz, talvez ficar na clínica médica pode ser um caminho, esse negócio de fazer ponte e tal, não estou querendo ser um clinicão mesmo. O que é ser clínico? Então vamos lá, acho que para tirar isso da frente, né? Pensa na clínica sempre não como uma ponte. Clínica é especialidade, né? Eu sei que a gente fala de clínica médica, tem muita confusão também com generalista e tudo mais, mas clínica é uma especialidade. É que lá fora é chamado de medicina interna, né? Aqui, se vocês forem ver, tem até algumas residências, né? Que são clínica médica e medicina interna, né? Meio que junta tudo. O clínico, o médico internista, né, a medicina interna, é aquele que tem uma visão global do paciente. Então, é o cara que vai saber a maior parte das doenças, tudo bem, não tão a fundo, vai saber diagnosticar a maior parte das doenças, vai ter capacidade de raciocinar em cima de cada paciente da maneira mais complexa que for e vai ter a capacidade de acompanhar esse paciente dependendo de qual doença que ele tem, se não for algo do especialista, né? Então, o clínico, queira ou não, e em qualquer ambiente que a gente esteja, seja ambulatório, seja hospital, seja pronto-socorro, seja pronto-atendimento, ele vai ser a porta de entrada do paciente, o primeiro contato do paciente para acompanhamento a longo prazo. Lógico que isso também é muito função um pouquinho da atenção primária também, né? Dependendo do contexto. Existe uma sobreposição das duas coisas, mas o clínico vai ser muito mais voltado para a complexidade de doença dentro daquele paciente, né? E com esse contato, a gente vai girar em torno das especialidades. Então, a gente é uma especialidade única porque a gente gira em torno de todas e a gente consegue encaminhar, né? Pô, eu sei que esse paciente aqui eu não vou dar conta no meu acompanhamento a longo prazo. Então, eu vou ter que encaminhar para o especialista porque o especialista é que vai saber conduzir algum tratamento mais específico, algum outro método diagnóstico que vai ter que fazer, alguma coisa mais profunda e que tenha complicação a longo prazo. Então, o clínico é essa porta de entrada. Ah, Cauê, mas então quer dizer que o clínico sempre uma hora vai encaminhar para o especialista. Não, o clínico ele vai acompanhar esses pacientes de uma forma geral. É porque a gente não vê tanto isso, porque a gente acaba vendo menos, vamos dizer assim, né? A gente vê muito o paciente, o clínico vê muito o paciente no hospital, mas a hora que vai ver o paciente no ambulatório, ele está dentro de um especialista. Por quê? Porque a clínica, do ponto de vista ambulatorial, não é muito fortalecida. O que deveria se fortalecer para cada vez a gente ter mais clínicos atendendo a nível ambulatorial para conseguir acompanhar esses pacientes que não necessariamente precisam ser encaminhados para o especialista, né? O problema do Brasil é que a gente tem a parte do SUS, e o SUS ele não angaria todos os pacientes que a gente tem para os clínicos, então acaba ficando uma função para a atenção primária. O problema da atenção primária é que ela é sobrecarregada, né? Então, quando a gente faz esse sobrecarregamento da atenção primária e não consegue encaminhar para o clínico porque a gente acaba caminhando só para o especialista, a gente vê realmente que tem um buraco aí em termos de acompanhamento a longo prazo dos nossos pacientes, principalmente da atenção básica. Eu ia até aproveitar para você contar um pouquinho, porque eu fiquei curioso para saber o que foi discutido nesse congresso. Eu estou meio por fora da clínica médica. Ele gosta muito. Não, porque, por exemplo, o que você falou é muito verdade, né? Hoje entender o clínico como talvez um médico mais internista que vai acompanhar o paciente, né? Mas que tem um começo, meio e fim, que é durante a internação, se vai pedir ajuda das especialidades, vai estar lá prescrevendo e aí interconsultas e afins. Acho que esse papel, de fato, no Brasil está ficando cada vez mais claro. Exato. E que bom que está surgindo espaço para isso. Dentro da internação, né? Mas fora disso, nem tanto, né? Um clinicão ambulatorial, eu acho que talvez seja o cara que, putz, o paciente gostou do atendimento que ele teve disso aqui, né? Durante a internação, e tá picotando vários médicozinhos e aí ele quer juntar tudo num clínico que foi de confiança. Mas, ao mesmo tempo, são capacidades diferentes, né? E aí eu reconheço isso na minha formação. De 2 anos de clínica médica também não ser o suficiente para você ser um cara que é um baita de um clínico num PS, então todas as emergências clínicas, o grosso você desenrola, tocar um paciente de enfermaria, não, chá comigo também que eu desenrolo, e no ambulatório, então, pode ficar, tipo, são habilidades diferentes, apesar com certeza. Das vezes, né, uma coisa, a emergência hipertensiva e a hipertensão, né, sabe? Então, eu digo, para o cara se formar em todas essas áreas também é um pouco desafiador, né? Acho que um exemplo bom é, tipo, é o paciente que você acompanhou dentro do hospital, vamos dizer, uma emergência hipertensiva, né? Você acompanhou dentro do hospital, você cuidou dele dentro do hospital, e o cara fechou um diagnóstico de hipertensão que ele nunca teve acompanhamento. Então, será que não é um paciente que dá para ir para o ambulatório do clínico inicialmente? Eu continuo o tratamento a longo prazo, eu arredondo a vida do paciente e depois, se for possível mesmo, ele cai para atenção básica? Ah, Cauê, não ficou com uma hipertensão resistente, uma hipertensão com tratamento com 2, 3 drogas aí? Será que não vale a pena ele ir para atenção básica agora e realmente ele ter um cuidado mais individualizado? Então, é essa transição, né? O que acontece normalmente? O cara sai dali com uma hipertensão que não é resistente, não precisa fazer investigação de causas secundárias e cai num cardiologista já, por exemplo. Né? Então, aí você vê que já pulou, né? Pulou um passo aí, que às vezes não era necessário, né?
E lógico, né? Eu acho que clínico pode até se subespecializar também, dependendo de qual que é o contexto. Então, clínico ele pode ter uma formação especializada em cardiologia, acompanhamento de hipertensão. Uma coisa que a gente não vê muito no Brasil, tá? Mas que tem muito nos Estados Unidos, e a gente viu um pouquinho no congresso sobre isso também, é que tem muito fellow lá, né? Então, o fellow, às vezes o cara fez medicina interna, ele não foi para uma especialidade, então quer dizer, ele não terminou a residência em cardiologia, mas ele fez um fellowship, né? Ele fez uma subespecialização em controle de hipertensão no paciente internado, no paciente ambulatorial, por exemplo. Então, você vê que os clínicos, eles também podem se entremear em uma especialidade sem ser especialista, né? E é o cara, às vezes, que vai conseguir acompanhar muito bem esses pacientes que não tem uma hipertensão secundária, não tem uma hipertensão resistente, ou qualquer outra coisa aí que gere mais complexidade que necessite de um especialista, né? Então, isso eu acho que é uma falha nossa aqui, né? A gente não vê tanto isso do clínico ter um pouquinho de subespecialização também, né? Eu reconheço só como uma deficiência mesmo. Porque uma coisa, sei lá, você pega uma pneumonia num paciente jovem que estava com PES e curva alterado e o cara teve indicação de internação, vai receber antibióticos X dias e vai embora. Pô, é uma coisa simples, mas às vezes vem as buchas, né? Os pacientes ultra complexos que talvez a gente esteja mais acostumado a ver no ambiente de SUS, tal, lá na Santa Casa, lá na Paulista e tal, e que às vezes no particular o paciente chega um pouquinho mais redondinho e tal, não tem tanta... Mas esses pacientes complexos, né? A gente conversou bastante com o Dr. Fernando, que ele é lá do HC. Os pacientes complexos, eles existem no particular também, né? Eles estão em algum lugar, eles talvez sejam minoria, porque a gente está muito acostumado a ver esse volume lá no nosso SUS, né? Chegam mais redondo, né? Eles se cuidam mais, eles não deixam... exatamente, né? Mas... E tem um quê também de prevenção a longo prazo a parte da clínica, né? Então, esses pacientes complexos, o que a gente vê muito, né? O paciente já hipertenso, infartado prévio, que tem diabetes e por aí vai. Esse cara tem o maior risco de internar por pneumonia, por exemplo, né? Será que na alta esse paciente não merece um acompanhamento mais de perto de um clínico? O clínico vai lá, arredonda esse paciente para depois encaminhar para qualquer que seja a especialidade, ou às vezes até a atenção primária mesmo, né? Então, eu sinto muito falta disso. Eu não sei, queria até saber de vocês como que é a experiência lá da Santa Casa, mas, por exemplo, no Hospital São Paulo, a gente não tem um ambulatório pós-alta de clínica lá. E isso faz muita falta. Mas a gente nem sabe para onde encaminhar esse paciente. Vai para atenção primária, um paciente complexo desse mesmo? Não, isso se ele conseguir, né? Você deu uma cartinha e você falou, querido, bate lá. Daqui 6 meses. E às vezes ele não chega, né? Não. Então aí é triste e tal, né? Porque às vezes você deu um gás bizarro durante a internação, deixou o cara redondo, explicou tudo, o cara bate lá a porta às vezes na Santa a gente tenta cavar, quando é muito complexo, a gente tenta cavar assim, isso é meio em off, né? Mas tenta cavar. Mas é que a agenda já tá toda já tá lotada. Aí você vai no cangotezinho do chefe, pô, chefe, dá pra mandar pra área tal, da clínica médica, isso mesmo. Tal, que a gente consegue acompanhar um pouco o paciente, mas nem sempre, né? Aqui no Hospital São Paulo a gente tenta fazer isso, mas é direto para especialidade. Então, o cara com hipertensão mal controlada. Tenta cavar na cardio lá. Mas não é, né? Às vezes esse paciente ele precisa realmente ser controlado no ambulatório de clínica para depois para atenção primária. Que é isso o problema, né? E aí volta de novo as dificuldades, às vezes, que a gente tem no SUS, que é uma maravilha, mas tem seus problemas, né? Mandei um paciente acabei de diagnosticar, teve uma pneumonia, acabei de diagnosticar diabetes, hipertensão e mandei ele para UBS, né? Atenção primária. Aí lá na UBS ele vai ser visto só daqui 1 ano. Pô, até lá, o cara já internou mais umas 2 vezes, né? E aí a gente não conseguiu ainda a gente não conseguiu esse acompanhamento. E a gente sabe, né? Quanto mais comorbidade o paciente interna por uma infecção, ele volta a internar no primeiro ano com uma certa frequência, né?